Olá, amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileiro MFTV, dessa vez oitava rodada. E ao meu lado, o que aconteceu? Matheus Amores de volta. Amores, o que aconteceu? Explica pra gente. É muito bom ter você de volta. Muito obrigado, meu querido Arthur. Momentaneamente, né? Mas estamos de volta aí. Como diria o João Paulo do São Paulo, que agora é do Oeste, de Itápolis, sei lá onde que ele tá. Mas eu não sei o que aconteceu, e se aconteceu eu não tô sabendo. O que importa é que aconteceu e cá estou eu, novamente, gravando este maravilhoso programa. Exatamente. Feriadão ajudou, Matheus Amores voltou. E vamos lá, sem mais delongas. Primeiro jogo da rodada, no sábado, 5 horas, o Flamengo enfrentou o Fortaleza no Maracanã, recebeu a equipe carioca, recebeu a equipe cearense e venceu. O Everton Ribeiro fez um golaço, Fortaleza depois empatou. E no finalzinho, o Gabigol conseguiu fazer o gol, botou a bola no fundo da rede. Numa falha da zaga, já a gente fala disso, mas vamos lá, vamos ver o que o Saulo Maciel tem a falar sobre a atuação do Mengão. Mais uma vitória no campeonato. Grande abraço a todos que estão acompanhando o Brasileirão MFTV. Estamos aqui mais uma vez para falar do Flamengo, o atual campeão brasileiro. Estou aqui com a camisa da Espanha, mas para falar do Flamengo. Flamengo que jogou neste fim de semana e venceu o Fortaleza pelo placar de 2-1. Logo no início, um golaço do Everton Ribeiro. E tem comentarista aí dizendo que ele poderia ir embora, estava tranquilo, poderia ser vendido. O cara joga e joga muito, muito. Aliás, é um dos poucos que não se contentou no que disputou ano passado. Sempre vai para cima, ele juntamente com a Arrascaeta, que eu sempre elogio, inclusive, aqui neste espaço. Pois bem, o Fortaleza empatou no pênalti, bem marcado, e no segundo tempo, Gabigol, que iniciou a partida no banco de reservas, definiu a vitória do Flamengo. O Flamengo que começou mal e já engrenou 3 vitórias consecutivas. Agora terá um clássico. Vai reencontrar o time que jogou na final do Campeonato Carioca deste ano, o Fluminense. O clássico está marcado para as 9h30 da noite da quarta-feira no Maracanã. O técnico Domenique Torrente vai adaptando, está gerando elenco, está mesclando algumas peças. O Flamengo está com seu terceiro goleiro, porque Diego Alves contundido, o César com Covid-19, então Gabriel Batista, que vem atuado no gol rubro-negro. Jogou contra o Bahia no meio da semana passada, jogou no fim de semana contra o Fortaleza e será o titular novamente nesta quarta-feira. Ainda é pouco perto do que a torcida espera, porém a evolução já dá para ser notada. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Para o flamenguista é muito bom, né, Matheus Amores? Mais uma vitória. Agora está ali embolado naquele grupo do G6, G5 e tal. Para o flamenguista é muito bom. Dominou o jogo, poderia ter vencido com mais tranquilidade, né? Tá faltando isso, eu acho que o Flamengo. Um pouco mais de ser um pouco mais incisivo, sabe? Conseguir Tranquilidade isso. para conseguir a vitória. O Flamengo tem conseguido as vitórias de uma forma muito difícil. Teve um 5-3 Uhum, no Bahia, mas foi um 5-3, entendeu? Não foi um cinco a uhum. zero. Tomou 3 gols do Exato. Bahia. Contra o Fortaleza fez o gol aí, faltando 5 minutos para acabar o jogo, numa falha da defesa. Se a defesa não falha, o Flamengo não faz aquele gol. Então, tá ganhando os Uhum. jogos, tá seguindo o protocolo Palmeiras de qualidade. Tá ganhando os jogos, mas não tá jogando bem. Então, Vamos ver. Daí agora, vamos ver o que o Rodrigo Alencar tem a falar sobre Fortaleza. Mais uma derrota do tricolor do PC no campeonato. E aí, amiguinhos do MFTV, Rodrigo Alencar aqui mais uma vez para falar do Fortaleza, né? Que neste sábado enfrentou o Flamengo no estádio Maracanã e perdeu por 2-1. Depois de uma partida triste, de uma partida esquecível contra o Ceará no meio de semana, a expectativa para o Flamengo não era das maiores. Pelo menos eu não esperava muita coisa desse jogo, não. Esperava que o Fortaleza jogasse dignamente, conseguisse um empate, sei lá. E foi isso que aconteceu, mas não estou muito satisfeito. Primeiro tempo, os 10, 15 minutos ali do Flamengo ali avassaladores, conseguiram abrir o placar 1-0, o Fortaleza reagiu e conseguiu um empate logo. Um pênalti assim escandaloso que o Isla cometeu em cima do Oswaldo, o juiz não deu nem cartão amarelo, o Oswaldo sofreu o pênalti, o Juninho foi lá, bateu. No segundo tempo muito disputado, no segundo tempo muito corrido, né? O Fortaleza jogou muito bem no segundo tempo. O Rogério Ceni fez alterações buscando a vitória, né, buscando os 3 pontos, mas depois dos 40 minutos o Fortaleza acabou tomando um gol do Gabigol,
deixaram ele sozinho lá na área, ele não teve dificuldade de pegar a bola, chutar no gol e fazer 2-1. Fortaleza ainda chegou a empatar, mas o juiz anulou o gol, corretamente anulado pelo VAR. 2-1 Flamengo. Fortaleza está numa situaçãozinha de alerta, enfrenta o Sport na próxima quarta-feira e a obrigação é vencer. Valeu, galerinha. Eu espero que na próxima rodada eu apareça aqui de bom humor aí, pra gente poder falar mais sobre Fortaleza. Um abração a todos e boa semana. Por Fortaleza é difícil. Tava empatando, teve algumas outras chances, né? Colocou uma bola na trave e daí numa falha da defesa toma o gol do Gabigol no finalzinho, né? Porque os 3 zagueiros estavam marcando a bola, o Gabigol ficou ali na entrada da área, recebeu livre, bateu, fez o gol. E com isso, o Fortaleza agora conquista não. Tem a sua 4ª derrota no campeonato e está a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. O mais bizarro de tudo isso é... Assim, a derrota pro Flamengo... Assim, você começa, vai no começo do campeonato, vê os seus jogos, fala pro Flamengo no Maracanã, aquele Flamengo que vinha do Jorge Jesus, você já contava com essa derrota, né, teoricamente dizendo. Mas o empatezinho estava sendo conquistado, estava sendo merecido até pro Fortaleza esse empate. Só que aí, o mais bizarro de tudo é a defesa do Fortaleza preferir os 3 zagueiros irem marcar o Lincoln e deixar o Gabigol sozinho na cara do gol. Não faz o menor sentido. Mas bom pro Flamengo, péssimo pro Fortaleza, e o Flamengão tá chegando e o Fortaleza tem que abrir o olho. Exato. Depois no jogo das 7 horas, Corinthians na Neoquímica Arena recebeu o Botafogo, empatou em 2-2, né? Mais um empate do Botafogo na competição, mais uma vez o Corinthians decepcionando dentro de casa, né? Já são 2 empates nesse campeonato. Bom, vamos lá, vou falar eu sobre a atuação do Corinthians. Verifique aí meu vídeo e veja o que eu falei. Na estreia da Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Botafogo e não saiu do empate. Vamos lá, na primeira etapa o Corinthians teve muitos problemas, principalmente de construção, sofreu muito, né? Mesmo marcando o gol num pênalti que muita gente considera questionável, né? O Fagner foi, bateu bem e fez o primeiro gol da Neoquímica Arena. Pouco tempo depois, o Cássio deu uma falha bizonha, botou a bola para dentro, caiu, pulou para trás, né? Botou a bola para dentro, Bruno Nazário fez o gol de empate. O Corinthians sofreu muito para construir, o Botafogo pressionou, poderia ter vencido na primeira etapa. Na segunda, o Thiago Nunes já começa mal, colocando o Ramiro no meio campo para tirar o Cantilho. O Corinthians continua sem construir, o Corinthians continua sem vontade de ganhar, o Botafogo faz gol com o Calu numa falha bizonha do Avelar, que abre um espacate no meio da área. O Corinthians depois faz um gol com o Otero, que é anulado pelo VAR. Você pode justificar a falta e tal, mas o protocolo está errado. Enfim, depois o Corinthians no finalzinho do jogo vai e empata com o Jô, depois de uma bela jogada do Léo Natel. O Corinthians mais uma vez apresentou diversos problemas de construção, diversos problemas defensivos, falhas individuais. Isso mostra que o problema é muito maior que o Thiago Nunes, né? O problema é de elenco também. Então a situação é bem complicada no clube do Parque São Jorge. Próximo jogo é amanhã contra o Palmeiras, 7h15. Vamos ver. Primeiro derby da Neoquímica Arena, como vai terminar. Sobre o Corinthians eu falei, Matheus Amores, agora é com você. Você que tem a dizer sobre o Corinthians, o que você viu, o que você achou e tudo mais. Assim, eu não vi o jogo inteiro, vi algumas partes assim, mas o Corinthians, em momento algum, fez por merecer a vitória. Em momento algum, o Corinthians jogou para ganhar o jogo. Eu acho que o Corinthians com o Thiago Nunes não vai acontecer, pelo menos não com esse elenco. Porque a ideia do Thiago Nunes é propor o jogo, é jogar para frente, só que o time não ajuda. O time tem peças boas defensivamente, mas ofensivamente são peças muito fracas. Depender de todo respeito, Gustavo Mosquito, Otero improvisado, Arauz, é complicado demais. O Gil segura a defesa, o Fagner segura, o Danilo Avelar vem jogando bem de zagueiro, na minha opinião. Tem o Cássio no gol, então defensivamente é um time ok, o Corinthians. O Bruno Mendes poderia jogar, na minha opinião, mas... Bom, a gente viu aí no meu vídeo que eu discordei piamente do Matheus Amores na questão da defesa. Mas bom, vamos lá falar sobre o Botafogo. O
Botafogo, mais uma vez, empatando um jogo que poderia ter vencido, né? Por muito pouco não vence. Sim. Vamos ver aí o que o Guilherme Monteiro tem a nos falar. Olá, amigos da MFTV. Aqui quem fala é Guilherme Monteiro. E eu vou trazer novamente um resumo da oitava rodada do Botafogo. Bom, né? Nessa oitava rodada, o Botafogo enfrentou o Corinthians na Arena Corinthians e saiu com um empate do jogo em São Paulo. Uma equipe que apresentou um futebol bem convincente, bem diferente das últimas partidas. Principalmente uma atuação defensiva muito forte, muito impressionante, até mesmo pelo ritmo que a equipe impôs e conseguiu manter durante 55 minutos, na minha visão, e que norteou o bom desempenho da equipe. Falando já nesse aspecto, Honda e Caio Alexandre tiveram suas melhores partidas com a camisa do Botafogo, fechando muito bem as linhas de passe de Cantillo e pressionando muito bem o homem da bola, fazendo com que o Corinthians tivesse que optar por outras jogadas para fazer com que a bola chegasse ao campo de ataque. E muito desse controle defensivo do Botafogo fica observado no número de finalizações. Até os 31 minutos do primeiro tempo, o Botafogo havia finalizado 7 vezes e o Corinthians apenas uma vez, com o lance do gol do Fagner depois de um pênalti em cima do Gustavo Mosquito. Ofensivamente, o Botafogo também mostrou uma evolução. A entrada do Rafael Foster como um líbero ajudou demais o Botafogo a não depender tanto assim do Caio e do Honda tão baixos, né, ali na zona ali de iniciação das jogadas na primeira fase de construção. Ligando e acionando muito bem o Guilherme Santos, que foi um protagonista na ala esquerda do Botafogo durante o primeiro tempo em específico. E também as movimentações internas, né, dos pontas do Botafogo, como o Calu e o Nazário pelo outro lado, né? O Nazário fazendo uma das melhores partidas que ele teve com a camisa do Botafogo, não apenas pelo gol, mas também pela movimentação, caindo bastante para o setor da bola, ajudando nas triangulações e fazendo com que o Botafogo tivesse superioridade numérica constante pelo lado esquerdo. Pela direita, Kevin também não fica tão atrás. Com o corredor mais livre para atacar, ele teve uma boa atuação e também defensivamente ajudou até mais, né? Fazendo que, às vezes, desgarrando um pouco mais da linha defensiva e dando bote no ponta ou no lateral que avançasse pelo setor, fazendo com que a bola não chegasse com perigo ao gol de Gatito. E de resto, né, a equipe, depois no segundo tempo, houve uma queda física, isso é inegável, e expõe novamente um problema da equipe. A equipe tem um elenco curto e a gente sabe que com um elenco curto no brasileiro você tem um prazo de validade bem notório, como a gente viu, que após o minuto 55 o Corinthians, principalmente com a chegada do Otero em campo, tivesse um pouco mais de facilidade para chegar ao ataque e fazer com que a equipe corintiana equilibrasse e até mesmo colocasse em vantagem em questão de nível de atuação, né? O Corinthians teve bons momentos com ele em campo. E novamente a arbitragem sendo protagonista do jogo, né? No segundo gol do Otero, alguns defendem que não houve pênalti, não houve falta, outros defendem que há falta, inclusive eu, no gol do Otero, ali no lance do jogo. Mas enfim, eu acho que a arbitragem, ela novamente tem sido protagonista, mais mesmo que os atletas em campo, mas a nossa análise não pode se restringir a apenas isso. Acho que também devem se reconhecer os desempenhos das duas equipes em campo. E nisso houve um bom nível de jogo, até um pouco diferente do que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. Voltando ao tema elenco, novamente o cobertor curto e a falta de experiência prejudicaram o Botafogo. A equipe no finalzinho toma um gol do Jô, uma boa jogada do Jô, diga-se de passagem, uma finta muito bonita, um chute muito preciso. E que expõe, né, que o Botafogo, quando precisa acionar seu banco, o Paulo não tem grandes atletas de nível técnico, apenas aqueles que reforçam a parte física, como o Luiz Otávio, o próprio Juan, e outros que geralmente vêm entrado, Davi Araújo, enfim.
Então é isso, amigos. Esse é o nosso resumo do Botafogo para a rodada 8 do Brasileirão, né? Agora, na próxima quarta-feira, o Botafogo encara o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mais um jogo difícil, ainda mais com o gramado sintético, enfim, uma equipe que sofreu agora, tem mais problemas na questão do Guilherme Santos, já tem que ser avaliada, o próprio Pedro Raul e o Luiz Henrique que desfalcaram a equipe. Nesse jogo talvez também não estejam em condições, então o Botafogo tem uma missão bem difícil diante do Atlético, e que nós esperamos, né, que a equipe alvinegra tenha novamente um desempenho consistente e que traga finalmente os 3 pontos para o Rio de Janeiro, já que a equipe, apesar do razoável desempenho no campeonato na tabela, a equipe tem 5 empates e tem o mesmo número de vitórias, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, que o Atlético Goianiense, que é nada mais nada menos que o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Ou seja, apenas uma vitória no campeonato em 7 jogos, já que o Botafogo não tem os 8 jogos de acordo por causa do confronto contra o Bahia, que ainda deve ser disputado no final deste mês. Então o desempenho, relação desempenho e resultado ainda tem que ser ajustada para que o Botafogo tenha um campeonato com menos sufoco, até pelo time que a equipe tem. Então, acredito ainda bastante no trabalho do Paulo, e ele vai ter uma semana um pouco mais descansada de críticas após essa atuação bem convincente da equipe alvinegra. Um grande abraço a todos e fui. Pro Botafogo, empatar na Arena do Corinthians, né, na Neoquímica Arena, é muito bom. Tirando 2014, que foi o primeiro jogo que teve lá, foram só derrotas para a Estrela Solitária fora de casa contra o Corinthians. Dessa vez conseguiu um empate, por pouco não venceu, né? Foi muito pouco mesmo. E por pouco também não perdeu, né? Tem muito disso. É um jogo meio maluco, né? Foi um jogo bem, bem maluco mesmo. Mas, bom, é complicado. O Botafogo agora está na 15ª colocação, está naquele bolo de gente que tem um jogo a menos. Vamos ver, o campeonato pode ser traiçoeiro pro Botafogo. O que falta pro Botafogo, na minha opinião, é um técnico. Paulo Tuori não chega, entendeu? Não chega. Tem o Honda, bom jogador. Matheus Babi tem futuro. O Gatito Fernandes é bom goleiro. Tem um time não ruim, mas também não é bom. É um time ok do Botafogo, pra ficar no meio de tabela. Então, o Paulo Tuori tá fazendo um trabalho mais ou menos, mas acho que se tivesse um técnico melhor, técnicozinho é sacanagem, mas se não tivesse um técnico melhor, eu acho que o Botafogo poderia brigar aí por uma vaguinha de pré-Libertadores. Bom, vamos lá. No jogo das 9 horas, né, tivemos escadinha, né, 5, 7 e 9. O Ceará recebeu o Santos venceu no jogo com 4 expulsões, Matheus Amores. No começo do jogo, o Felipe Jonathan marcou o gol, mais uma participação em gol do Marinho, que deu assistência. Depois, acho que foi mais isso. Vamos ver aí que o Sérgio Soares tem a falar sobre a derrota dos mandantes, que depois de vencer o Clássico, volta a perder. Mesmo assim, está na parte de cima da tabela. E aí, meus amigos da MFTV, tudo tranquilo? Pessoal, infelizmente, sequência invicta do Vozão no Campeonato Brasileiro encerrada na última rodada, derrota para o Santos de 1-0 em plena Arena Castelão. O gol do Santos, né, foi marcado por um ex-jogador do time, não só ex-jogador, como também cria da base do Vozão, né, que é o Felipe Jonathan, pegou ali sem chance para defender, um belo gol ali de primeiro, chutando com o lado externo do pé. E durante o jogo o Ceará foi crescendo após esse gol, né, o time, principalmente depois das alterações do Guto Ferreira, criou muito volume ofensivo, começou a ter muitas chances. O Vina se destacou demais, lançando, acionando caras na virada de jogo, nas entrelinhas do Santos, e o Ceará realmente teve várias chances de empatar esse jogo, mas parou tanto no goleiro do Santos quanto também na falta de sorte. Teve bola na trave, teve bola que o Rafael Sobis não cabeceou por 1 centímetro, era só empurrar para o gol e o Sobis não conseguiu cabecear, a bola passou muito perto dele. Mas teve realmente um volume de jogo muito grande depois do gol do Santos, do Ceará. Só que o finalzinho do jogo, no momento que o Ceará estava mais quente, o juiz acabou com o jogo, infelizmente. Começou a expulsar jogador de um lado e de outro. Deu uma falta do Samuel, que não foi falta.
expulsou o Samuel sem o cara ter feito nada, não ter agredido ninguém, expulsou direto. E não só prejudicou contra esse próprio jogo contra o Santos, quanto prejudicou também pro próximo contra o Inter, né? O Ceará joga fora de casa contra o Inter, próxima rodada, e vai desfalcado dos dois laterais, do atacante, Leandro Carvalho, e até do técnico, que foi expulso já depois do apito final do juiz. O Guto foi lá argumentar com o bandeirinha, e o árbitro pegou e expulsou ele. Então o cara não só prejudicou no melhor momento do Ceará nesse jogo, quanto prejudicou no próximo também, né? É incrível isso. E agora não tem muito como pensar mais nesse jogo, né? Foi um jogo que o Ceará criou, mas não conseguiu fazer suas chances, né? Teve chances, mas não fez o gol do empate. Mas não tem o que lamentar. É ir para a próxima partida contra o Inter. Mesmo desfalcado, o Ceará tem que conseguir montar um time muito forte ali no sistema defensivo, porque o Inter, certeza que vai muito concentrado para essa partida, pois empatou com o Bahia, né, na última rodada em casa também. E é o líder e eu acredito que vai com tudo para esse jogo do Ceará. E eu acho que 1 ponto para o Ceará já é um resultado muito grande contra o Inter, né? Porque tem uma equipe ótima, um técnico ótimo e está numa boa fase. Então eu acho que o foco mesmo é defender bem, buscar o contra-ataque. Eu não sei se o Guto vai jogar com jogadores mais rápidos na frente, eu acho até mais provável. E ver se pontua no Rio Grande do Sul para saudar esse ponto perdido aqui na Arena Castelão, né? É isso, nessa rodada não deu. Vamos lá para guerrear na próxima, porque jogo contra o Inter, você sabe, né? Tem que ir com tudo, porque no campo deles os caras jogam realmente com toda a garra. Até mais. Fala rapaziada da MFTV, Henrique aqui de novo, dessa vez um pouco diferente. Eu tô com uma camisa do Peixe ali que eu tava gravando um vídeo pro meu canal, já aproveitei e vou falar aqui do Santos, o jogo contra o Ceará, né, que eu tava tão empolgado para uma vitória do Santos e acabou acontecendo. Vencemos ali por 1-0, o gol do Felipe Jonathan, lei do ex em dobro, né, porque o Marinho deu assistência, Marinho como sempre muito regular na equipe do Santos, é um golaço do Felipe Jonathan. Gostei muito do Santos no primeiro tempo, apesar da escalação não ter me agradado nada, né, com Arthur Gomes de titular jogando como um meia, inclusive ele deu uma arrancada ali pela direita que era só ele cruzar pro Caio Jorge, o Caio Jorge ia sair na cara do gol e depois ficam cobrando ainda o Caio Jorge que ele não tá fazendo gol, né, mas com o Arthur Gomes no time com esse tipo de jogada fica um pouquinho difícil, né, mas enfim. No segundo tempo o Santos manteve a postura, se defendeu muito bem, João Paulo como sempre um monstro, cada jogo crescendo mais e mais, salvou o Santos numas 4 chances ali claras do Ceará de gol, né? Ele também foi muito bem no Cartola, fez 16 pontos se não me engano. E apesar das expulsões no segundo tempo, né? O Luan Pérez foi expulso por agressão no Samuel Xavier, que também foi expulso. Depois o Alisson foi expulso também. O Veríssimo tomou segundo amarelo e tá fora do próximo jogo. Ou seja, no próximo jogo a gente tá ferrado porque Luan Pérez não joga, Veríssimo não joga, o Alisson, que talvez seria improvisado, não sei, ali na zaga, também não vai jogar. Então o Cuca vai ter que ver como é que ele vai armar o time, né? Porque creio eu que tem o Alex, que é um zagueiro que veio da base, ele vai ter que improvisar um outro zagueiro ali, deixar o outro de reserva, eu não sei como é que ele vai fazer, mas é um grande problema porque é contra o time de São Paulo, o Atlético Mineiro, que vem muito bem, mas eu espero que o Santos ganhe porque a gente tem que ganhar desse argentino de qualquer jeito. Demorou? Bom, mas uma análise bem rápida aí do jogo contra o Ceará, resumindo, eu gostei muito, tem gente falando que o Santos foi beneficiado, eu não vejo onde estão falando isso, porque não teve lance polêmico de impedimento, não teve lance polêmico de gol, não teve nada, expulsões todas justas, então o Santos ganhou sim na bola depois de 2 semanas sendo prejudicado, e agora vamos contra o Galo ver se a gente consegue essa vitória aí para embalar de vez no campeonato. Beleza? Na próxima rodada eu tô de volta, valeu, um abraço. Pro Ceará, acho que fica meio entalada, porque chutou mais que o Santos, teve mais a bola, tal. Jogou melhor, na minha opinião. Jogou melhor e acabou perdendo, né? Pro Santos, acho que esse resultado é muito bom, mas pro Ceará saiu muito caro. Esse jogo tinha uma baita cara de empate, pra falar a verdade. O Santos conseguiu vencer, méritos pro Santos, que fez gol e conseguiu se defender bem. Então, não tem o que dizer, as 4 expulsões do juiz, completamente perdido, mais uma vez, a arbitragem no Brasil péssima, não tem o que dizer, parabéns pro Santos. É o nosso Santos. grande Wagner Hellway, né? Exatamente, grande Wagner Hellway, sei lá como é que chama, é a arbitragem brasileira, seguindo os padrões. Mas outra coisa, hein, como pega esse goleiro do Santos, É bom goleiro. o João Paulo? É bom goleiro.
Muito bom Jogando goleiro. muita bola. A base do Santos sempre foi conhecida por revelar jogadores, né? Tá aí, ó, mais um. Mais um, Goleirão. e dessa vez um goleiro, né? Goleiro. Bom, no jogo de domingo, o primeiro jogo de domingo, 11 horas, Red Bull Bragantino, que agora é do Maurício Barbieri, Matheus Amores, não é mais do Felipe Tigrão, Triste. contra o Palmeiras. Palmeiras vencendo. Mas antes vamos ver aqui que o José Walter tem a falar sobre o Red Bull Bragantino e já a gente fala mais. Fala, rapaziada do Brasileirão MFTV. Vamos falar então da derrota do Red Bull Bragantino nesse último final de semana diante do Palmeiras, né? O jogo marcou a estreia do técnico Maurício Barbieri, que vai substituir o Felipe Tigrão, que foi demitido aí na semana passada. O Bragantino entrou em campo com algumas mudanças e até de fato começou e conseguiu jogar um futebol bacana no primeiro tempo, de forma bem equilibrada com a equipe do Palmeiras. No segundo tempo chegou a abrir o placar com o Claudinho, porém viu o Palmeiras melhorar com as mudanças, né, principalmente com a entrada do Gabriel Veron, e conseguiu virar a partida. O Bragantino sai desse jogo lamentando porque conseguiu até fazer uma boa partida, mas sem conseguir marcar pontos, né? Pelo menos empatado essa partida, já que o time está lá na zona de rebaixamento e precisa rápido de vitórias para poder se recuperar na competição. Então, apesar do bom desempenho, a derrota, a torcida lamenta bastante a derrota, mas está apoiando o técnico Maurício Barbieri, que tende a melhorar bastante o desempenho que o time estava precisando melhorar, né? Já que nas últimas partidas comandadas pelo Felipe Tigrão, o time estava muito mal e com certeza o elenco não estava ali muito contente com ele. Então é isso, essa foi a análise do Red Bull Bragantino, essa derrota diante com o Palmeiras. Um forte abraço, meus amigos, e até mais. Interessante esse jogo, né? Um jogo que o Red Bull sai vencendo, depois toma a virada. Cara, uma coisa muito engraçada. O central do Red Bull postou. Você viu isso, Matheus Amores? Não vi. Central do Red Bull Brasil postou no meio do jogo que o time parecia o Barcelona do Guardiola. Perfeito. Daí foi e tomou a virada. Perfeito. Interessantíssimo. Mas vamos ver aí o que o Leonardo Lustosa tem a falar sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras vencendo, segue invicto na competição e agora o Palmeiras está na 6ª colocação, já está no G6. A base salvou o trabalho de Lucha. Leonardo Lustosa aqui para falar mais uma vez de Sociedade Esportiva Palmeiras, que no último domingo às 11 da manhã, que horário ingrato, hein? Foi até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull e venceu de virada por 2-1. Vou contar para você um pouquinho da história dessa partida. Bom, o Palmeiras entrou com mudanças na equipe titular. Bruno Henrique ficou no banco, dando lugar ao garoto Wesley, atacante, velocista, jogou pelo lado esquerdo, fez um inferno na vida de Aderlan. E mais uma mudança, o Luan, que estava suspenso, deu lugar ao Vitor Hugo, que atuou do lado de Gustavo Gomes. O Palmeiras, pelo menos na escalação inicial, teve uma ideia diferente do que comumente havia praticado, né? Muita velocidade com Wesley, mas o time ficou meio penso para o lado esquerdo, porque pelo lado direito o Lucha colocou o Lucas Lima para atuar ali como um jogador de beirada de campo. Ele não tem muita velocidade, não tem também a profundidade, então não está acostumado a jogar naquela função. Até passa um pano por isso, porque eu acho que o Lucha mais errou do que o Lucas Lima não conseguiu jogar bem. O Claudinho abriu o placar para o Red Bull, uma bola espirrada, difícil para o Everton, a bola entrou. E aí o Palmeiras veio com várias alterações para o segundo tempo e a base salvou o jogo, né? Gabriel Veron entrou, o Gabriel Menino teve que ir para a lateral direita, o Mike saiu do jogo, né, muito cansado por conta do sol. Danilo, grata surpresa, entrou no jogo. Então os melhores do jogo foram os garotos da base, né? Patrick de Paula também atuou bem. O Gabriel Veron, gente, fez chover. O moleque entrou, fez um gol de cabeça na assistência de Gabriel Menino e deu uma assistência para o William depois de um passe açucarado do Rafael Veiga. Além do gol de Matias Vinha, que foi anulado, né? Estava impedido, o VAR ainda contribuiu com a checagem. O Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, um lance de pênalti. Para mim, nem quarta-feira o pênalti do Luan contra o Inter, nem esse contra o Red Bull eram pênaltis. Mas como o critério adotado lá no jogo contra o Internacional, né, foi aquele pelo Wilton Pereira Sampaio, que analisou o lance no VAR, o Rodrigo Carvalhais também tinha que marcar pênalti. O VAR tinha que recomendar a checagem. Mas quem bate em Chico
não bateu em Francisco. Convenceu? Ainda não. Mas agora tem mais opções. O Verón, segundo Luxemburgo na coletiva, é imprescindível para o trabalho do treinador. Na quinta-feira tem o derby, e aí não tem torcedor que deixe de apoiar o trabalho do Lucha. Derby não se joga, derby se ganha. E provavelmente, se o Luxemburgo sobreviver a setembro, ele vai ser o treinador do Palmeiras até o final da competição. Abraços, saudações alviverdes, e eu quero estar aqui na próxima edição para zoar Arthur Cartalhã. Pro Palmeiras é ótimo, cara. Venceu ali no apagar das luzes. Claro. Gabriel Verón Que homem, meu Deus do céu. acabou com o jogo. Que acabou homem. com o jogo. Ele entrou aos 66, aos 69 fez o gol e aos 94 deu assistência. Acabou com o jogo. Matheus Amores. Olha, eu vou me alongar na questão do Palmeiras porque tem muita coisa para ser dita. Vamos lá. Primeiro, fazendo a comparação com o Santos, que é uma máquina de revelar jogador, revelou um goleiro. E o Palmeiras, que é uma máquina de revelar goleiros, começou a revelar jogadores. Então o Palmeiras e o Santos parece que trocaram os papéis. O Palmeiras agora tem Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Verón, o Danilo que entrou para jogar bola, o Esteves que é lateral esquerdo pouco utilizado. Então o Palmeiras tem bons nomes vindo da base. Esse time da base do Palmeiras é muito bom. Em questão do Luxemburgo, cara, eu prefiro passar para não me irritar. Mas é impressionante, o Palmeiras eu não sei, cara. Tem time que tá na zona de rebaixamento e tá feliz demais com o seu técnico. E o Palmeiras, que tá invicto, é o único invicto do campeonato, a torcida tá maluca com o treinador. Então é um negócio meio estranho, mas ao mesmo tempo é certo. Pra você ter uma noção, cara, de como o Palmeiras é ruim. O jogo do Palmeiras é ruim, feio de se ver. Primeiro tempo do jogo, tava acontecendo o GP de Monza, na Fórmula 1. Eu estava assistindo o GP de Monza, eu não assisti o primeiro tempo do jogo do Palmeiras. Não assisti, de tão ruim que tava. Então, sei lá, cara, eu não sei se é bom o Luxemburgo ficar, não sei se é ruim. Esse é o sentimento do torcedor do Palmeiras, não sei. Não, o torcedor do Palmeiras realmente não sabe muito o que falar, o que fazer, porque no papel, É igual o time em campo. tranquilo, não perde há mais de um mês. Cara, o Palmeiras tem 2 Na derrotas no ano. Pro Bragantino, na fase de grupos do Paulista, e pro Corinthians, aquela depois da volta da pandemia. Só perdeu isso. E a torcida tá pistola com o Luxemburgo. Exato. Bom, depois das 4 horas, o Internacional recebeu o Bahia no Beira-Rio. Saiu perdendo, o Rodriguinho marcou gol. Depois o Galhardo deu assistência, o Patrick fez. De pênalti, novamente o Thiago Galhardo fazendo gol. E no apagar das luzes, Cleison. Matheus Amores. Cleison. Lá empata o jogo. Eu tenho outro nome. Não é nem o Cleison. Rodinei. Rodinei. Como é burro o atleta Rodinei? Com todo respeito. Não dá. Ai. Bom, vamos ver aqui que o Mário Magalhães tem a falar sobre o tropeço do Internacional dentro de casa. Agora complicou o São Paulo e encostou, quem diria? Nossa. Olá pessoal, Brasileirão MFTV aí pra gente repercutir o empate do Internacional com seu uniforme baconzitos em 2-2 com o Bahia com o treinador interino. O Inter começou a partida atrás no resultado com um gol do Rodriguinho ali logo aos 19 minutos após uma atrapalhada da defesa colorada. Tanto o Zé Gabriel quanto o Cuesta falharam no lance ali, erraram a saída de bola e o Rodriguinho acabou recebendo um passe do Daniel e deu um chute e acabou marcando 1-0. O Inter chegou em empate aos 27 minutos, depois de uma jogada que o D'Alessandro conseguiu pegar uma bola que o Juninho foi tentar afastar, tocou para o Galhardo fez o cruzamento e o Patrick cabeceou empatando a partida. Depois até no finalzinho do primeiro tempo tivemos uns gols impedidos, tanto do Bahia como do Inter, mas foram corretamente anulados pelo VAR. Aí no segundo tempo o D'Alessandro fez um cruzamento da direita ali aos 18 minutos, o Cuesta acabou sendo empurrado pelo Gregory e num lance bem duvidoso foi marcada a penalidade a favor do Inter ali, que o Thiago Galhardo acabou indo para a cobrança, chutou forte no meio do gol e acabou marcando 2-1 para o Inter. Aí parecia que o Inter ia ficar com a vitória assegurada, mas aí no finalzinho ali, numa borrada do Rodinei, aos 50 minutos, ele cometeu uma falta no Elber e aí foi marcado corretamente o pênalti, também visto pelo VAR. E aí na cobrança o Cleison chutou forte no canto direito ali, o Marcelo Lomba se esticou todo, até tentou tocar na bola,
mas não conseguiu evitar o gol. O Inter, assim, com o empate, marca mais um ponto, segundo empate consecutivo, né? Depois da questão do empate com o Palmeiras, e agora corre risco de ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos ainda no Brasileirão. E no meio de semana o Inter volta a jogar em casa, agora no Beira-Rio, onde enfrenta o time do Ceará. E aí um abraço a todos e até o próximo Brasileirão MFTV. Fala galera da MFTV, era um filho passando aqui para analisar mais uma partida do Bahia no Campeonato Brasileiro 2020. Bahia que empatou com o Internacional por 2-2 e segue um indireto tabu de nunca ter vencido a equipe colorada pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. O Bahia já venceu o Internacional no Rio Grande do Sul pelo Brasileiro em Caxias, também já venceu no Beira-Rio pela Libertadores e pela Sul-Americana. Foi a primeira partida do tricolor depois da demissão do treinador Roger Machado, e o interino Cláudio Prates promoveu algumas mudanças interessantes, aprovadas pela torcida, sacou o contestadíssimo goleiro reserva Anderson, promovendo a estreia do Matheus Klaus, reingressou a Hernando a titularidade, também retirou Rossi do time, colocando o Gregory, fazendo um meio de campo mais compacto. Falando sobre o jogo, o Bahia teve uma postura diferente, faz até surgir insinuações de que o time não estava muito satisfeito, correndo bastante pelo treinador Roger Machado. O Bahia foi mais combativo, mais aguerrido, abriu o placar com o Rodriguinho, destaque para Rodriguinho, que vem jogando muito bem. A gente torce para que o Bahia encaixe logo a equipe e possamos usufruir do melhor de Rodriguinho. O Rodriguinho já tem 3 gols na Série A, 1 assistência, sofreu 2 pênaltis e participou de 40% dos gols do Bahia no campeonato. O Bahia sofreu um empate com Patrick e Pantera, e no segundo tempo o árbitro Braulio Machado marcou um pênalti extremamente duvidoso, mesmo tendo sido chamado a observar o VAR. Ele manteve a marcação de campo, prejudicou o Bahia, mas no finalzinho a estrela tricolor, a mística tricolor, voltou a falar mais alto, e aos 52 minutos, no pênalti de Rodinei Elber, Cleison foi lá, fez seu primeiro gol com a camisa tricolor, empatou e deu um respiro maior. O Bahia conseguiu um resultado bom dentro das circunstâncias, fez um jogo sólido e tem mais 2 partidas em casa agora contra o Grêmio, Atlético Goianiense, esperando um novo técnico para quem sabe afastar a crise e fazer um campeonato melhor dentro das perspectivas do tricolor de aço. Mano Menezes é o nome que surge como favorito para ser o novo treinador do Bahia, entretanto nada confirmado, apenas especulações. Valeu galera, forte abraço, saudações tricolores. Pro Inter agora, tal, perder esses pontos não é interessante. Em casa é péssimo. Cara, o Inter é um time meio estranho. Ele vence jogos difíceis, perde, empata jogos fáceis. É meio esquisito de dizer. O Inter, se eu não me engano, tá no mesmo estilo do Palmeiras. Ele só perdeu 2 jogos no ano, 3, se eu não me engano, mas todos pro Grêmio. Então, é impressionante isso. A torcida do Inter deve estar meio... Cara, aquele misto de sentimento, sabe? Beleza, eu só perdi 2 jogos. Os 2 foram pro Grêmio. Então, é complicado. Esse empatezinho com o Bahia também pode fazer muita falta para a disputa do título. Mas eu tenho bons sentimentos aí com o time do Inter. Acho que vai colher bons frutos aí nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Aí o Bahia é interessante também. Sim. Saber que mais uma vez o treinador foi demitido e na partida seguinte o time tem um resultado razoavelmente bom. Então é a tônica do Campeonato Brasileiro. Agora o Bahia está na 12ª colocação. No outro jogo das 4 horas, o São Paulo dos Coringa do Diniz, que voltaram, né? Porque semana passada, quando perdeu para o Atlético, já era fora do Diniz. Daí ganha agora domingo, volta a Coringa dos Diniz. Perfeito. Vamos lá, São Paulo vence de virada em casa e tudo mais, e vamos ver aí o que o Lucas Salgado tem a nos falar sobre a atuação do tricolor do Morumbi. Da MFTV, a gente vai aqui comentar o jogo da 8ª rodada entre São Paulo e Fluminense. Vamos lá, o primeiro tempo ele foi muito ruim de se assistir, na verdade. O São Paulo estava muito pobre de criatividade. O Gabriel Sara no meio de campo estava sendo um cemitério de jogadas, um verdadeiro cemitério de jogadas. O Vitor Bueno no primeiro tempo ele foi muito preguiçoso, como geralmente ele acaba sendo, né? E foi um jogo bem difícil de assistir no primeiro tempo, mas que eu tinha batido um rango ali no almoço e deu um pouco de sono, admito. E aí no final do jogo, numa ligação direta, o Fluminense do tiro de meta, o Igor Vinícius, que fez um primeiro tempo muito ruim também. Ele não defendeu bem e quando subiu para apoiar, errou, né? E nesse lance, a bola quica na frente dele, ele se atrapalha com o kick da bola, a bola cai no pé do Elton Silva e ele mandou um foguetaço direto para as redes, né?
No segundo tempo, o Diniz acertou nas substituições, fez substituições muito acertadas. Ele colocou o Juan Fran, ele colocou o Juan Fran no Igor Vinícius. O Juan Fran fez um bom jogo, né? Na minha opinião, o Juan Fran tinha que ser titular dessa equipe. Ele colocou o Brenner, entrou inspiradíssimo o menino Brenner. Ele colocou também o Igor Gomes, entrou bem o Igor Gomes, entrou com vontade, né? Fazia tempo que a gente não via o Igor Gomes com tanta vontade assim. E São Paulo mudou no segundo tempo, foi um São Paulo mais objetivo com a bola, mais aguerrido, né? E na jogada de escanteio, a jogada tradicional de São Paulo, né? Já tá virando até manjada essa jogada. Escanteio do primeiro pau, alguém desvia e no segundo pau alguém finaliza pro gol. A gente conseguiu empatar o jogo contra o Bahia assim, a gente teve mais um gol do Luciano assim, acho que contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. E agora teve esse aí do Brenner, o toque do cruzamento do Igor Gomes, o toque do Léo Pelé e o gol do Brenner. Como eu disse, o Brenner entrou inspiradíssimo, porque no segundo gol ele faz uma jogada individual, não faz o drible, sai de 2 marcadores, chega na cara do gol e toca a bola na trave pro Luciano. Ali, muito bem posicionado, sempre, faz o gol. Eu queria fazer um aspas ali no primeiro gol, que eu achei muito engraçado a entrevista do zagueiro do Fluminense depois, falando que eles conheciam a jogada, mas acabaram tomando. A gente falou de maneira muito engraçada. E aí o segundo gol, né? O Luciano apareceu muito bem, estava muito bem posicionado. E o terceiro gol, acho que foi logo no final. O Brenner toma uma entrada, o Vitor Bueno fica meio que reclamando lá. O Vitor Bueno fez um ótimo segundo tempo, viu? Ele teve um primeiro tempo preguiçoso, mas no segundo tempo ele apareceu pro jogo. O time todo do São Paulo, no geral, no segundo tempo, fez um ótimo jogo. O Léo, na zaga, acho que se encontrou com outra posição dele. O Diego Costa, na zaga, sempre muito competente, menino, joga muito. O Reinaldo não comprometeu, o Juan Fran entrou bem. O Titi jogou bem também. O segundo tempo do São Paulo foi muito bom, na verdade. Até o Vitor Bueno, que não fez um primeiro tempo bom, fez um segundo tempo bom. E ele foi premiado com um gol de fora da área. Uma belíssima finalização ali no final. Assumo que eu costumo agora, recentemente, ter um pé atrás com o São Paulo sempre. Mas eu assumo que eu estou ligeiramente empolgado. Vamos ver o que vem por aí, né? A gente vai começar uma sequência muito difícil agora. E a gente vai com o pé atrás, mas se animando um pouco com esse momento do São Paulo. Para mim, essa vitória foi muito estranha do São Paulo, porque o time aproveitou muito bem as falhas que a zaga do Fluminense proporcionou. A zaga do Fluminense foi uma mãe no segundo tempo, uma mãe completa, né? E não sei, esse jogo foi muito estranho, porque no primeiro tempo o São Paulo foi horroroso, no segundo foi bem, mas esse jogo parece que Assim, lá não convence ninguém. Exatamente. O Fluminense foi mal, assim, vamos lá. Apitou o primeiro tempo, começou o jogo. São Paulo muito mal e Fluminense bem. Aí, no primeiro tempo, fim do primeiro tempo, o Fluminense foi caindo, até chegar na vala no fim do jogo. E o São Paulo, o contrário que vinha acontecendo, que é um time que jogava muito bem e caía bruscamente, começou mal e melhorou. Então, eu realmente não sei, cara. Esses times do Campeonato Brasileiro, sei lá, assiste a Liga da Bielorrússia aqui com a gente na MFTV, que é melhor, viu? Porque não tá dando pra entender direito esse Campeonato Brasileiro, não. Exato. E vamos ver o que o Matheus Garzon tem a falar sobre o Fluminense. Fluminense que perdeu mais uma, sai do G6, né? O Fluminense poderia estar na segunda colocação, 2 resultados ruins, volta a descer de posição, né? Vamos ver. E aí galera, tudo bom? Matheus Garzon aqui para MFTV falando desse Fluminense e São Paulo, né? São Paulo 3, Fluminense 1. Eu acho que não tem muito o que falar assim do jogo. Eu acho que como passou na Globo aí, 4 horas, para todo mundo ver, eu acho que não precisa entrar tanto no detalhe da ruindade do time. Desculpa, da piora de um primeiro tempo que o Fluminense jogou mal, mas o São Paulo conseguiu jogar pior.
e isso facilitou. É só ver o gol do Fluminense contra o Wellington Silva o gol do Wellington Silva com aquele lateral direito lá, Igor Vinícius, eu acho que perdeu o kick da bola, deixou o Wellington Silva fazer o gol. E aí, eu acho que a principal coisa fica ali no segundo tempo, né? O Fluminense volta achando que o jogo tá tranquilo, que é só cozinhar o jogo, coisa típica do Odair, né? Achar que quando tá 1-0 o jogo já tá resolvido. E aí, enfim, começou o show de horrores do Nino, né? O Nino, no segundo gol e no terceiro, eu não entendi o que ele estava fazendo, né? Show de horrores o jogo inteiro do Egídio. Quem mais que jogou mal? É difícil de pensar em quem jogou bem, na verdade, né? Mas a zaga do Fluminense não tá boa de jeito nenhum. O Lucas Claro, que é o que tem se salvado aí, ainda, né, jogou um jogo razoável. O Calegari muito apagado. E aí a gente vê que o Fluminense joga mal quando os únicos gols que a gente tem feito ultimamente aí tem sido de bola de fora da área. E esse chute do Wellington Silva de fora da área. Outros jogos aí a gente decidiu com gol fora da área, que aí agora eu não vou parar aqui para conseguir lembrar todos. Eu não sei se, eu acho que contra o Vasco foi de fora da área, não foi? O Atlético Goianiense, o gol, se não me engano, também foi de fora da área. Isso, esses dois últimos jogos. Então, a gente tem feito muito gol de fora da área. Isso para mim mostra que o Fluminense está chutando e está sem infiltração, né? Ainda mais com a saída do Evanilson, que isso é uma coisa muito importante. O Evanilson está saindo, a gente vai ficar com o Fred, que joga um jogo e fica fora 4 por lesão. E aí a gente vai ficar. Já estava sem infiltração. O Evanilson era um jogador que caía um pouco pelos lados, entrava, criava algum espaço. Mas com a saída do Evanilson para o Porto, aí, que foi confirmada, o Fred vai ficar fora por muito tempo, porque ele machuca toda hora. E aí vai sobrar a gente jogar, inventar Marcos Paulo de centroavante, que a gente já viu que não deu certo. Esse jogo contra o São Paulo mostra que o Marcos Paulo não é centroavante, não sabe sair para criar espaço como centroavante. E ele pegou o que na bola durante o jogo inteiro? 2, 3 vezes? Por aí. E aí então vai sobrar esse espaço. Eu não sei quem que pode entrar. Já se especula de contratação do Fluminense aí, William Potker, Fernandão, que saiu do Bahia agora. Enfim, nomes terríveis para um time terrível. Talvez até combine um pouco com o que o Fluminense vem jogando. Então, assim, a saída do Evanilson, né, jogador do Eduardo Duran, que trouxe o Danilo Barcelos para o Fluminense, ou seja, é esse o tipo de troca que o Fluminense está refém, né? De um empresário que bota no time o jogador que ele quer e tira do time o jogador que ele quer também na hora que ele achar melhor. Então, o Fluminense parece que virou o Tombense 2, né? Fica ali, vou botar o jogador aqui, agora que valorizou vou vender, vou tirar, e assim. O Fluminense não pode ser time que fica refém de empresário, de botar o jogador que quiser na hora que ele achar melhor e tirar na hora que ele achar melhor também. Já passou da hora do Fluminense começar a, de fato, ter um departamento de scout, de achar bons jogadores para chegarem, de achar aí no interior, Campeonato Paulista, mesmo no Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, esses campeonatos todos, jogadores que possam de fato jogar no Fluminense, né? Que tenham alguma qualidade e que joguem no Fluminense, sejam do Fluminense, se o Fluminense for vender, ganhe dinheiro em cima disso e não fique com esse negócio de empresário para lá e para cá, porque o Fluminense já está com isso há muito tempo e já viu que não dá certo, né? Mas só que todas essas gestões, tanto as passadas aí de Abad, Peter Sims, não aprenderam, e o Mário Bittencourt, que gritou aos 4 ventos que seria diferente, continua fazendo a mesma coisa errada com o futebol. Então, sobre esse jogo contra o São Paulo, lamentar a péssima atuação, as péssimas substituições também, que
que foram feitos, trouxe Felipe Cardoso de volta, que era uma coisa que não deveria trazer, colocou no jogo, não bota o Miguel para jogar, não sei porquê. Então, enfim, tudo errado. Agora nós vamos jogar contra o Flamengo. Não sei o que esperar, para ser bem sincero, porque quando a gente jogou contra o Flamengo lá para a final da Taça Rio, eu achava que a gente ia tomar um sacode, não tomou. De novo eu tô achando que vai tomar um sacode do Flamengo, espero que não, mas do jeito que as coisas estão, do Fluminense, o jeito que o Fluminense está jogando e o jeito que o Flamengo começou a jogar, parece que encontrou, não tá jogando uma coisa maravilhosa, mas tá jogando melhor, então eu tenho medo aí do que pode vir aí contra o Flamengo. Eu tinha falado que eu não sabia que ia esperar esse jogo contra o São Paulo para ver o que a gente pode achar aí do Fluminense pro resto do campeonato. Acho que esse jogo com o São Paulo, a saída do Evanilson, a gente já pode saber que realmente faltam 34 pontos. Eu espero que o Fluminense consiga isso o mais rápido possível. Tá certo? Um abraço, pessoal. Bom, pro Fluminense é triste, né? Tava vencendo, tava uma virada com a zaga fazendo besteira o jogo inteiro, falhou nos 3 gols, incrível. Poderia ter sido mais se o São Paulo tivesse aproveitado as chances direito e sai com mais uma derrota. Primeira vez, eu acho, se não me engano, que perde pro Fernando Diniz, o time do Fluminense. Então, eu já meio que falei agora sobre o jogo, acho que é isso, o Fluminense não vai ser um time que vai brigar aí por Libertadores, vai ficar no meio de tabela, na minha opinião, então a única coisa que o Fluminense tem que melhorar é a constância, né? Tem que manter esse ritmo, porque joga um jogo muito bem, aí joga um jogo muito mal, então tem que pegar uma média, fazer uma média e jogar. O time do Diniz é a mesma coisa, tem jogo que joga muito mal, tem jogo que joga muito bem, então por isso que foi um jogo meio difícil a gente entender, porque são 2 times muito irregulares. Exato. Depois, às 6 horas, o Vasco da Gama, no São Januário, recebeu o Atlético Paranaense. Jogo cego da rodada. O Vasco. Né? O Vascão geométrico, como diz nosso Garrez, venceu. Perfeito. Mais um gol de Germancano, dessa vez com assistência do Benítez. E mais uma derrota para o Atlético Paranaense, que agora está na parte de baixo da tabela, está na 16ª colocação. Vamos ver aí o que o nosso querido amigo Caio César tem a falar sobre a atuação do Vasco. Olá, amigos da MFTV, Caio César aqui para falar mais uma vez sobre o Vasco da Gama, que enfrentou o Atlético Paranaense e saiu mais vitorioso nessa partida, né, de 1-0. Um primeiro tempo bastante disputado de ambas as partes. O Vasco com uma formação diferente, um estilo de 4-1-3-2, com o Catatá aberto do lado direito, o Benítez no lado esquerdo, o Thales Magno como segundo atacante e o Cano lá na frente como centroavante. O Vasco, numa jogada rápida, num desarme rápido do Thales, saiu jogando com o Benítez, que tabelou com o Pikachu, e tocou para a entrada da área para Cano somente completar e ali fazer o gol da vitória vascaína, que depois daquilo chamou um pouco o Atlético Paranaense para cima, tomou alguns sustos, com chutes de fora da área, e com o Fernando Miguel muito bem, diga-se de passagem. A zaga também muito segura, com o Marcelo e com o Miranda. Os laterais, o Neto Borges na sua estreia como lateral mesmo, sem ser um meio campo mais avançado, na sua posição de origem foi muito bem, não sofreu nenhum drible, desarmou bastante, e no momento em que ele subiu até bem, se não me engano ele errou somente um cruzamento dos que tentou na partida. O segundo tempo também foi um segundo tempo movimentado, com toma lá da cá. Eu achei a postura do time do Vasco muito boa nesse jogo, pois ele soube se refazer no meio do jogo. Ramon, ao substituiu a altura, fez com que o time não se retraísse e saísse mais nos contra-ataques. Isso eu vejo uma evolução no time do Vasco com o Ramon, e a crescente está vindo. Eu sei que o campeonato é longo, não devemos nos empolgar, mas o Ramon vem desempenhando um bom trabalho até. E é isso, meus amigos, e vamos esperar o próximo jogo do Vasco, que é contra o Atlético Goianiense.
e vamos esperar por mais uma vitória. Abraço! No último domingo, o Atlético Paranaense foi até o estádio São Januário enfrentar a equipe do Vasco da Gama, estádio onde a equipe curitibana nunca havia vencido em toda a sua história. E esse tabu continuou com uma vitória por 1-0 da equipe do Rio de Janeiro, com gol de Germán aos 7 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez, o Atlético levando um gol de contra-ataque, assim como foi contra o Red Bull Bragantino na rodada anterior, e mais uma vez também com uma falha de posicionamento no gol do goleiro Santos. Esse já é o 6º resultado negativo do Atlético seguido, são 5 derrotas e um empate nas últimas 6 rodadas, a equipe está apenas uma posição acima da zona do rebaixamento, e parece que mesmo com a demissão do técnico, a demissão acertada do treinador Dorival Júnior, a equipe ainda não mudou nada ao seu estilo de jogo. Eduardo Barros, o treinador interino, não convence. Parte da torcida tinha confiança no treinador, outra parte já estava desconfiada por causa do mau desempenho do time no final do ano passado, apesar de conseguir resultados, não desempenhava um bom futebol dentro de campo, e também pelo trabalho dele no estadual do começo desse ano. A equipe jogou essa partida contra o Vasco com alguns desfalques importantes: Nicão, Thiago Heleno, o capitão Wellington, que estava suspenso e que muito provavelmente agora vai para o Grêmio, e também Marquinhos Gabriel, que já retornou para o Cruzeiro. O seu empréstimo foi terminado. A equipe até conseguiu várias finalizações de perigo ao longo do jogo, mas não foram em jogadas construídas, e todas elas pararam aí em boas defesas do goleiro Fernando Miguel, do Vasco da Gama. Vale lembrar também que Germán foi um alvo de transferência do Atlético Paranaense aí, no final do ano passado. A transferência não se concretizou. A torcida bate muito em cima do diretor de futebol Paulo André, que teve desde setembro do ano passado, ou seja, faz mais de um ano que a equipe conquistou a Copa do Brasil, e já sabia que seu atacante Marco Ruben não ficaria por ano de 2020, e mesmo assim a equipe não conseguiu repor ao mesmo patamar o seu atacante. Já faz aí 12 meses que a equipe não tem um atacante fixo 9 de peso. E agora a equipe curitibana tem uma sequência difícil de jogos. Primeiro, quarta-feira contra o Botafogo em casa, depois novamente em casa contra o Coritiba no Clássico Estadual, e logo em seguida 2 partidas da Libertadores. Primeiro na Bolívia contra o Jorge Wilstermann, e depois em casa contra o Colo-Colo do Chile. Vasco volta a vencer, né? Vasco volta a vencer. O Vasco é muito bom, muito interessante. Pro Atlético Paranaense, péssimo de novo, mais uma derrota. Complicada a situação da equipe, que a gente esperava muito mais essa temporada, né, Matheus Mores? Complicadíssima. São os dois opostos do campeonato, na minha opinião, que se enfrentaram. O Vasco, que a gente esperava que ia brigar para não cair, jogando muita bola. O Vascão geométrico, o Vascão harmonizado, jogando muito. E o que joga bola, o atleta Germán, é sacanagem. Absurdo. Ele faz gol. Não tem caô. Ele faz gol. É isso. Essa é a função dele. Ele faz gol. Acabou. E ele faz. Não tem o que. Ele faz gol. Acabou. Exato. E um fato interessante é que o Parisi, nosso torcedor do Atlético Paranaense, me contou que ano passado o Atlético Paranaense sondou o Cano, só que o Paulo André falou que ele não tinha nível para jogar na Série A. Tá, então, Paulo André. Paulo André. Inclusive, Paulo André, um abraço a Gustavo Parisi, que me fez rir muito com o meme que ele postou do Atlético Paranaense, dizendo que aquele famoso meme do sem meu tapetinho não consigo, agora foi alterado para simplesmente não consigo. Achei genial, achei genial. Bom, daí no jogo das 7 horas, o Atlético Goianiense recebeu o Grêmio, empatou, saiu vencendo, né? O Edson marcou no começo do jogo, aos 11 minutos, depois o Grêmio empatou no finalzinho do primeiro tempo, e ficou no 1-1. Vamos ver aí, o João Pedro Bolzano nos mandou um áudio, né? Ele não pôde mandar um vídeo, mas mandou um áudio aí pra gente falando o que ele acha, o que ele achou do jogo. Vamos ver. Uma partida tensa entre duas equipes que buscavam distância da zona de rebaixamento. Assim, podemos definir a partida do último domingo no Olímpico. O Atlético teve bom início,
envolvendo a equipe gaúcha nos primeiros minutos. Tanto que aos 10 abriu o placar com uma casquinha de Edson após escanteio batido por nosso K-Popper favorito Chico. Após o gol, o Dragão buscou se defender. E o Grêmio veio para cima até que aos 41 empatou com o Isaac. O segundo tempo, porém, foi mais truncado e de poucas oportunidades. Em uma delas, Mateuzinho carimbou o travessão de Vanderlei. Apesar de não ter conseguido os 3 pontos, a sensação geral foi de que há uma luz no fim do túnel e que o rubro-negro pode alcançar boas coisas na sequência do Brasileirão. Nos bastidores, entretanto, o clima não está tão bom. Jorginho, após desentendimento com Wagner Mancini, não deve ficar e tem o Atlético Paranaense como provável destino. O Dragão volta a campo na próxima quinta-feira contra o Vasco em São Januário. João Pedro Bolzan de Goiânia, para MFTV. Para o Atlético Goianiense é um ótimo resultado, para o Grêmio é péssimo. 1 milhão de vezes péssimo. Cara, o Grêmio... O que tá acontecendo com o Grêmio? O que tá acontecendo com o Grêmio? Meu amigo... Nem o gremista entende, nem o Renato entende. Nem o Renato vem cuspir marimbondo e arrotar caviar O Renato, cara, na coletiva. Na minha opinião, ele tá forçando uma saída do Grêmio, sim. Eu acho que ele vai forçar... Ah, eu acho que sim. Cara, ele tá só esperando algum técnico de um grande centro aqui. Não que o Rio Grande do Sul não seja, mas ele tá esperando algum técnico do Rio ou de São Paulo cair. Ele tá esperando 3 técnicos, na minha opinião, caírem. Domenech Torrente, Thiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo. Se um desses 3 técnicos caírem, eu acho que o Renato sai do Grêmio e assume. Não sei, cara. Parece que ele... Já pensou? Renato Gaúcho no Corinthians? Eu acho bem possível, de verdade. Eu acho bem possível mesmo. Ele gosta de montar esses times com um jogador pouco valorizado que dá certo. Inclusive, Luan e Ramiro iam ser titulares para sempre, né? Exatamente. Mas bom, vamos lá. Vamos ver aí que o Lucas Rocha da Silva tem nos falar sobre a atuação do Grêmio. Decepcionando. O Grêmio tá incrível, né? 1 vitória, 5 empates e 1 derrota. 5 gols marcados, 5 gols sofridos. Rapaziada, falar um pouco aí sobre o jogo do Grêmio. Tá difícil a nossa situação, mais um empate contra o Atlético Goianiense. Tá complicado. O Grêmio completamente abatido nesses últimos meses, desde que o campeonato voltou. Na verdade, até antes do campeonato parar, o Grêmio já estava mal. E com a saída do Cebolinha, escancarou tudo, né? O Grêmio tá completamente entregue, um time sem vontade, parece que sem preparo. E a torcida tá pegando bastante no pé aí do Renato e da direção, porque mesmo o time jogando muito mal, o discurso é sempre o mesmo, é sempre a mesma arrogância. Falando sobre o jogo de ontem, o Grêmio saiu perdendo, um gol de cabeça, uma falha defensiva, o Vanderlei avisou que o cara estava livre, ficou um tempão ali gritando com a defesa e mesmo assim ninguém marcou o cara. Depois o Grêmio empatou com o Isaac, mas completamente sem criação o time. Acho que o gol do Isaac foi a única jogada que o Grêmio conseguiu criar assim e finalizar, porque de resto foi muito ruim, passes lentos, um time muito mal treinado, desorganizado, sem tática. E agora é ganhar ou ganhar do Bahia, né? É obrigado a ganhar e me arrisco a dizer que se não ganhar, o Renato cai. Vamos aguardar. Valeu, rapaziada. Já falamos sobre o Grêmio, não tem pra onde fugir. Fica aí agora. A opinião do torcedor. Fica aí a opinião do torcedor, né? Depois, 8h30, na nossa querida Ilha do Retiro. O Sport recebeu o Goiás. Mais uma vitória do Sport Recife. E, Matheus Amores, tem alguém empolgado? Não, Guilherme, ele não se aguenta. Ele está empolgadíssimo. Vejamos. Oi? Ganhou de novo? Meu Deus do céu. Eu vou pra Libertadores, meu amigo. Meu Deus do céu, ninguém para o Leão mais não. Brincadeiras à parte, vamos lá comentar mais um jogo do esporte aqui no Brasileirão MFTV. Mais uma vitória, né? Ontem contra o Goiás, na Ilha do Retiro. 2-1, um jogo que a gente aqui em Pernambuco estava muito curioso por uma série de fatores, para ver como o esporte se comportaria diante de um adversário que não iria agredir tanto. Eu acho que esse era o principal fator.
A maior curiosidade que a gente tinha aqui em Pernambuco era entender como o time de Jair Ventura iria se comportar diante de um adversário que é igual ou inferior e que não iria atacar tanto. Então, em tese, ontem, o Sport teria que propor jogo. E a gente sabe que times de Jair Ventura, por natureza, por característica, eles não são de propor jogo. Eles são times defensivos, reativos, que buscam contra-ataque. Mas ontem o Sport precisaria propor jogo. Em algumas partidas de brasileiro também vai precisar. E no primeiro teste, acho que foi aprovado com excelência. Uma partida impecável do Sport, do primeiro ao último minuto. Muito bem, muito consciente, tocando a bola de forma muito coletiva e assim, de forma inteligente, tentando abrir espaço na defesa do Goiás. Então o Sport atacou muito bem, criou muitas chances, né? Não foi uma avalanche de chances, mas criou muitas chances. E ali, termina o primeiro tempo 0-0, o Sport pressionando, martelando, tentando buscar esse gol. O Jair Ventura coloca o Bárcia para jogo e a partir daqui, com a entrada do Bárcia, o Sport muda completamente o seu cenário na partida. Porque foi uma entrada que muda o jogo positivamente para a equipe pernambucana. O Bárcia, que era jogador do Goiás no ano passado, entrou muito bem. Se o Sport já estava conseguindo abrir espaço na defesa do Goiás, com o Bárcia aumentou ainda mais essa abertura de espaço. Foi criando, e aí no cruzamento do Luciano Juba, que é o lateral esquerdo, que cruzou com o seu pé ruim, que é o pé direito, mas cruzou muito bem. O Bárcia faz um gol espírita, né? Porque ele estava praticamente sem ângulo. Quem não viu o gol, dá uma procurada, porque eu não esperava que aquela bola fosse entrar, mas entrou. O Sport faz 1-0, e quando tenta acalmar um pouquinho a partida, quando tenta trazer para aquele ritmo mais Jair Ventura, cruzamento, um escanteio para o Goiás, o Elton, atacante do Sport, foi tentar tirar a bola e acaba fazendo um gol contra. É artilheiro, né? Artilheiro não perde a chance de fazer um golzinho. Mas a partir daí, nesse empate do Goiás com um gol contra do Sport, eu fiquei bem receoso, né? Porque normalmente quando isso acontecia esse ano, o Sport ele perdia completamente o rumo do jogo, ele saía do trilho. Mas ontem não, levou o empate, manteve-se calmo em campo, tranquilo, botou a bola no chão e novamente foi buscando o gol. Foi trabalhando, e aí dessa vez um cruzamento do outro lateral, o Patrick, esse daí todo mundo já conhece, sabe que ele apoia muito bem, cruza na medida para Marquinhos, que quase saiu para o Corinthians, né? O Corinthians pediu de volta, mas o Marquinhos acabou ficando. O cruzamento do Patrick, o Marquinhos cabeceia sem chance para o Tadeu. O Sport faz 2-1, vence a segunda partida seguida no campeonato, chega a 10 pontos e principalmente se distancia um pouquinho da zona do rebaixamento. Chega à 9ª colocação, está na primeira página da tabela, com a moral elevada, com paz no ambiente e com alguma confiança da torcida. Eu acho que o principal mérito do Jair Ventura, além de dar ao time uma cara, uma tática, uma forma de jogar muito pré-definida e que todo mundo já está vendo a cara de Jair Ventura, além disso, que é muito importante, Jair trouxe paz ao ambiente do Sport. A torcida começa a se acalmar, a torcida começa a abraçar de fato o time, e aí essa harmonia torcida e equipe normalmente dão bons resultados. Acho que o Sport agora tem uma equipe muito competitiva e que tem sim condições de permanecer na Série A. Os primeiros passos de Jair Ventura são muito promissores. E aqui a gente espera que ele continue assim. Brincadeiras à parte, não é de Libertadores, não é nada. O objetivo do Sport é ficar na Série A. E dos 45 pontos, já tem 10. Faltam 35, o caminho é longo, mas tijolinho por tijolinho, Jair Ventura vai colocando seu dedo, vai colocando sua cara na equipe, e a equipe vai dando respostas imediatas. Respostas que acalmam o coração do torcedor e que dão algum ânimo para que o Sport, de fato, permaneça na Série A e aí no ano que vem consiga fazer uma campanha melhor. Ele fez o pedido. Acordem, é para acordá-lo quando o Sport perder, Matheus Albones. Pelo visto, acho que ele quer ficar dormindo para sempre, né? Se depender dele. Mas tem que avisar para ele que esse sono dele aí pode muito bem ser um sonho, viu, Guilherme Batista? Então, tente acordar dos seus sonhos de vez em quando, é sempre bom, tá? Calma, tranquilidade. Não é um Sport 2009 que vai classificar para Libertadores, não, tá? Porque se classificar, tem o Palmeiras lá para tirar vocês. Acalma-te, né? Exatamente. Mas vamos ver aqui que o Marcos Vinícius Gerê tem a falar sobre a situação do Goiás, lanterninha da competição. Fala Arthur, fala pessoal da MFTV, aqui é Marcos Vinícius Gerê, direto de Goiânia, mais uma vez para falar do Goiás, que nesta rodada
acabou viajando para Recife para enfrentar o Sport Recife. E o Goiás acabou perdendo mais uma vez, com 2 jogos a menos, é o lanterna do campeonato. O Goiás sofreu muito nesse jogo contra o Sport e ainda tivemos a questão de levar um gol com a famosa lei do ex. O nosso ex-atacante Leandro Barça, uruguaio, acabou entrando no jogo, fazendo o gol. O Goiás ainda conseguiu fazer o seu gol, na verdade um gol contra do Elton, mas o Goiás preocupa bastante porque a diretoria não pensa muito em contratar reforços para que o time possa melhorar nas mãos de Thiago Largue. Ainda nós temos uma falta de qualidade no elenco para que o treinador coloque suas ideias em prática. E por isso estamos vendo um Goiás que perde jogos constantemente. Então, até que isso melhore, provavelmente o Goiás vai ficar na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento. Até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás, mesmo com 2 jogos a menos, preocupando, na última colocação, tal, não joga pra nada, tá difícil, né? Tá bem difícil. Aí o pessoal vem que não, o Goiás ainda tem 2 jogos a menos. Mas os 2 jogos a menos do Goiás são contra São Paulo. E quem que é outro time, se eu não me engano? É o Flamengo? Não, acho que é o Grêmio. Grêmio, isso mesmo. Então, assim, São Paulo e Grêmio são 2 times, na minha opinião, top 6 do Brasil hoje. Vai ser difícil o Goiás vencer os 2, sabe? Porque, não, o Goiás tá com 2 jogos a menos. Soma 6 pontos aí. Não é assim que funciona. Entendeu? Não é. Então, não são 2 jogos fáceis, exatamente. Não. Abre o olho que pode estar complicando. Exatamente. E no último jogo da rodada... O último jogo da rodada foi Curitiba e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vencendo por 1-0. Gol de Eduardo Sacha fora de casa. A derrota voltou... Vamos ver aí o que o Murilo Demarque tem a falar. Olá, amigos. O Coxa acabou perdendo nessa noite de domingo para o Atlético Mineiro. Placar de 1-0 que interrompe a evolução do time e uma sequência de 3 jogos pontuando, que vinha sendo muito importante. O jogo do Coritiba no primeiro tempo não existiu, vamos dizer assim. O time só assistiu aos ataques do adversário e ao gol. No segundo tempo, o técnico Jorginho fez umas modificações interessantes que abriram um pouco o time na busca pelo empate. Nada que o treinador Sampaoli também já não percebesse já cedo e também contra-atacasse com suas alterações, que ele tem entendimento e elenco para isso. Conseguiu arrumar o time, pelo menos principalmente pelo lado esquerdo de ataque. Ele entrou com um volante improvisado como lateral esquerdo. No segundo tempo ele já colocou o Guilherme Arana, que é lateral de ofício, arrumou ali o setor. Com isso o Coritiba ficou um pouco sem ataque, apesar de ter feito um segundo tempo melhor do que o primeiro. O fato é que o Atlético Mineiro sai daqui com os 3 pontos, mas deixa o volante Ramon Martínez, que assina agora com o time do Coxa. Deve ser um reforço interessante. É jogador de seleção paraguaia. Deve acrescentar muito nesse meio de campo, que também já teve o Matheus Salles e o Hugo Moura, que na minha opinião foram os 2 melhores em campo ontem, pelo lado do Coxa. E é isso, meio campo pode se tornar um setor interessante, que é a alma do jogo, né? Então pode ser que a gente consiga os bons resultados por ali. E por falar nesse setor, ontem a gente teve a reestreia do Giovani também, jogador que se machucou lá no começo do ano, em janeiro ainda. Voltou em setembro, a gente pensava que ia ser já na reta final do campeonato, mas aí com a pandemia, pelo menos setembro está no começo ainda do brasileiro, dá tempo dele recuperar a boa forma. Ontem foi tímido, né? Não dá para esperar que um cara que com 8 meses parado fosse resolver o jogo. Ele foi tímido, mas já deu para ver que ele pode acrescentar também tecnicamente nesse meio de campo. Então aos poucos o time vai tendo melhor sorte também em questão de disciplina e de lesões, para que possa contar com seu elenco completo nas partidas e com isso ter resultados melhores. A derrota de hoje, desse domingo, não foi de se lamentar tanto.
apesar de ser uma derrota em casa. Mas, pela situação, o Atlético Mineiro joga um campeonato bem diferente do campeonato do Coxa, né? Mas o alerta fica ligado para as 2 próximas rodadas que o Coxa tem. Ele vai pegar o Goiás agora no meio de semana, que é um confronto direto ali na parte de baixo da tabela. E aí o outro compromisso já é o Clássico Atletiba, né? Que não só por se tratar de um clássico, mas também porque é muito provável que as 2 equipes cheguem lá também na condição de fazer um confronto direto. Então vão ser jogos importantes e fora de casa, sem os domínios do time, fora do Couto Pereira. Viaja para Goiânia, volta para Curitiba, mas joga no campo do Atlético. Então é isso, vamos esperar para ver como é que o time vai reagir. Espero que já possa contar com a volta do Neilton, que estava machucado, e também que todos os melhores jogadores possam estar disponíveis para esses duelos, para a gente obter o melhor resultado que a gente puder. É isso. Até mais, amigos. Rafael Orsini aqui direto de Belo Horizonte para falar da vitória simples do Atlético por 1-0 com gol de Eduardo Sacha em cima do Curitiba, lá em Curitiba. O Atlético teve uma atuação no primeiro tempo massacrante, teve domínio total de jogo, várias finalizações, mais uma vez pecou na hora de acertar o gol, mas depois de um escanteio com a bola cabeceada de Igor Rabelo na trave, Sacha, muito oportunista, soube fazer o gol e abrir o marcador, que ficou assim mesmo. O segundo tempo, o Curitiba veio um pouco melhor, depois de uma troca de uniformes. Para quem é supersticioso, isso influencia muito. Mas nessa mudança, no segundo tempo, o Curitiba teve melhores oportunidades, Rafael teve que fazer suas defesas, teve que salvar o Atlético, e o Atlético pouco fez, ou pouco atacou também. Keno teve mais oportunidades, mais uma vez chutou fraco, e no final da partida, um lance de contra-ataque em que o Wilson foi ao gol, Savarino perdeu um gol cara a cara. De fato, seria anulado, mas é o típico gol que não pode perder e que abre o mesmo alerta de tantas outras vezes. O Atlético ainda precisa de alguém que empurre a bola às redes. Mesmo que o resultado tenha vindo, e o que importa no final são os 3 pontos e a perseguição ao Internacional, é necessário que o Atlético aproveite as suas chances. Campeonato de pontos corridos, por sorte, permite recuperação. Se fosse mata-mata, já era tarde demais. Alerta ligado, mas ainda assim o Atlético lá em cima no topo, lutando dentro do G4, beirando uma liderança e sempre relembrando que a gente continua avisando que estamos aí para brigar por esse título. Mas, com calma, o time é de G4. E eu tô tentando me enganar falando isso. Um grande abraço a todos. O Coxa, que estava bem depois da saída do Barroca, volta a perder, volta a figurar na zona de rebaixamento. Esse jogo aí, na minha opinião, foi o jogo meio broxa da rodada. Foi 1-0 e só. Acabou. Exatamente, não aconteceu nada. O Sacha fez 8 pontos pro meu Cartola e só isso. Obrigado. Exato. Bom, esses foram os jogos da rodada. Agora passar a classificação. Em primeiro, Internacional. Em segundo, São Paulo. Terceiro, Atlético Mineiro. Quarto, Vasco. Quinto, Flamengo. Sexto, Palmeiras. Sétimo, Santos. Oitavo, Fluminense. Nono, Ceará. 10º, Sport Recife. 11º, Corinthians. 12º, Bahia. 13º, Fortaleza. 14º, Grêmio. 15º, Botafogo. 16º, Atlético Paranaense. 17º, o Coritiba. 19º, Red Bull Bragantino. E 20º, Goiás. Matheus Amores. Red Bull Bragantino e Goiás. Acordar, hein? Cuidado. Tá igual o Guilherme Batista, dormindo. Exatamente. Jogos da próxima rodada, quarta-feira, Atlético Paranaense e Botafogo, Matheus Amores. Atlético Paranaense e Botafogo, 1-0 Botafogo. Goiás e Curitiba. Nossa senhora. 0-0. Fortaleza e Sport. Vai ser até legalzinho esse jogo, hein? Acho que 1-1, fecha. São Paulo, eu esqueci de falar os resultados, muito bem, mas eu concordo com o Matheus Amores nos 3. São Paulo e Red Bull Bragantino. 2-0 São Paulo. Eu também acho. Fluminense e Flamengo. Interessante. 1-1. 2-1 Mengão. Santos e Atlético Mineiro, esse jogo vai ser legal de assistir. Jogaço, hein? Baita jogo de se assistir. Vou fechar um 2-2 aí. Ô louco!
Eu vou acompanhar o relator. Pela graça do jogo, eu vou acompanhar. Bahia e Grêmio. Nossa. 1-0 pro Bahia. 2-1 Bahia. Inter e Ceará. 2-0 Inter. 2-0 Inter. Corinthians e Palmeiras. Ai, meu Deus, esse aí que vai ser problema, tá? Esse aí vai ser um problema. Vai ser Corinthians e Palmeiras. Neoquímica Arena, estreia, né? Estreia não, porque já estreou sábado. Não, estreia do Palmeiras e Corinthians na Neoquímica sim. Arena. Sim. 2-0 Verdão. 1-1. Tá bom. Vasco e Atlético Goianiense. 2-0 Vascão Geométrico. 2-0 Vascão Geométrico. Vamos lá, Matheus Amores, está na hora que a gente gosta, que a gente ama, que a gente passa raiva do Cartola. Está na hora do Cartola. Vamos lá. O Cartola, que agora a gente vai ter outra liga mata-mata, depois a gente fala mais, né? Vamos lá. Na nossa liga do Cartola, liga de pontos corridos, que vale prêmios, vale muitas coisas, que ainda dá para você se inscrever sem perder ponto. Vamos lá, ainda dá tempo. Vamos lá, na primeira colocação dessa rodada, Danilo Santos com 93 pontos. Na segunda, Matheus Amores. Vamos, time! É maravilhoso. Na terceira, o Planeta Futebol Clube do Fran Vieira. Em quarto, SPFC, o Moarama do Anderson. Lá embaixo, lá na última colocação, lá no Z4. Z4 apoiará esse aí, Lustosa Lafranhudo, depois só Bacon do José Walter, RB Patativa e Fortaleza Ararati. Lustosa Lafranhudo é muito bom o nome. Muito bom, muito bom. E isso foi da rodada, né? Do campeonato. Primeira colocação, Leonardo Lustosa com o Chirac. Em segundo, SPFC, o Morama do Anderson. Terceiro, Recanto Futebol Clube do Alex Rodrigues. Em quarto, o CEP Tetão do Vinícius Gonçalves. Lá na parte de baixo do campeonato, lá na lanterna, no Z4. Só Bacon de José Walter, que trocou, o Alan Guiar conseguiu sair da zona. Em antepenúltimo, Mad Show. Em penúltimo, Lustosa Lafranhudo do Marcos Coimbra. E em último, Pódio Dinossauro com o Podismo FC. Gigante. Agora, tá na outra hora que a gente gosta. Bate bola, bate pronto, Matheus Amores. Puxa. Bate bola. Já é tradição, já. É o craque da rodada. Cara, Gabriel Veron. Não tem pra onde fugir, né? Tá aí. Talvez, se o Inter tivesse ganhado, talvez dava pra justificar o Galhardo. Sim, mas Veron, gol e assistência em meia hora em campo. Gol da rodada. Eu ia falar do Everton Ribeiro, que tava na cabeça, mas acho que pode ser dele mesmo. O gol do Everton Ribeiro achei bonito, na cavadinha no goleiro. Bonito. Mais um gol, belíssimo gol dele, né? Mais um. E decepção da rodada? Decepção da rodada, eu vou de Grêmio. O Grêmião do nosso querido Renato Portaluppi tá decepcionando, na minha opinião. Eu vou de Coxa e Galo, o jogo. Pode ser também. Nossa senhora, Deus me livre. Mas bom, Matheus Amores, muito obrigado mais uma vez você aqui. Considerações finais da sua outra participação na 8ª rodada do Brasileirão. Até rimou. Exatamente. Eu estarei aqui, querendo ou não, nas próximas rodadas, porque vou editar este programa maravilhoso. Então, querendo ou não, tem sempre o meu dedo aqui neste programa delicioso. É isso, gente. Próxima rodada estaremos aí. Acompanhe os programas da MFTV. Tem MFTV News, tem o debate, tem o Rinha de Passe, tem o Random MFTV, tem tudo, tem os jogos. Vem com nós, tamo junto. E segue o pai no Cartola, que o pai voltou. Exatamente. Muito obrigado para você que participou, Matheus Amores, para você que assistiu. Links na descrição para se precisar se inscrever aí. Hoje tem Random MFTV. E até a próxima edição.
Tchau, beijo. Boa sorte para o seu time.